Bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós teremos a professora Aida Carneiro Martins como convidada para tratarmos do tema desta aula, que é Jogos e Brincadeiras no Desenvolvimento Infantil e Processo Educacional. O objetivo da aula é compreender o papel do brincar e do jogo no desenvolvimento infantil e no processo educacional. Identificar como o brincar pode ser incorporado em práticas pedagógicas para promover o aprendizado e desenvolvimento. Antes de ouvirmos a professora Aida Carneiro Martins, vou apresentar o seu currículo. Professora Aida é graduada em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC-Camp. É mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, na área de Pedagogia do Movimento. Doutorado em Educação na Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, na área de Formação de Professores. Atualmente é professora do Programa em Educação, doutorado e mestrado, e do mestrado profissional Formação de Gestores Educacionais na Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. Lidera o grupo de estudos sobre aprendizagem, desenvolvimento motor e inclusão na educação básica, o GEPADIEB, desenvolvendo pesquisas relacionadas aos temas jogos e brincadeiras, movimento humano, desenvolvimento humano, educação infantil, educação básica e práticas educativas. Autora do livro No Palco da Infância, Movimento, Ritmo e Expressão Corporal na Educação Infantil. Bem-vinda, professora Aida Carneiro Martins. Temos aqui algumas questões para ouvi-la sobre o tema da aula de hoje. Então, vou começar perguntando para você, sempre ouvimos a afirmação de que o brincar contribui ao desenvolvimento da criança. Como é que é esse processo? Como é que ele se dá? Boa tarde, Margarete. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais falando dessa temática que me é muito cara. Efetivamente, o brincar na infância, e aqui quando eu falo da infância, eu não estou falando só da educação infantil, mas também da primeira infância, da segunda infância como um todo. E nesse contexto, o brincar tem um papel fundamental. E é importante que a gente reconheça que esse brincar, ele vai desde a creche do bebê até o fim do primeiro ciclo do ensino fundamental, mas essa é uma atividade que promove o desenvolvimento humano em qualquer idade. A gente vê muito isso no retorno à terceira idade, por exemplo. Então, o brincar é fundamental para a gente se fazer humano. E focalizando na educação infantil, qual é o brincar típico das crianças que frequentam a educação infantil? Então, essa é uma questão chave para entender o brincar nas práticas educativas da educação infantil. Lá na creche, no bebê, a criança ela precisa ser trabalhada no sentido de desenvolver uma base sensório-motora significativa
para a construção dos movimentos que ela vai representar posteriormente. Então, o brincar típico da educação infantil é o jogo de faz-conta. E a criança vai brincar de faz-de-conta quando ela é capaz de representar a ação que ela pretende. Então, te explico. A criança só vai conseguir brincar de fazer de conta que eu estou nanando o bebê se ela for capaz de segurar, controlar, né? E como é que se desenvolve essa base sensório-motora? Essa base sensório-motora, ela se desenvolve a partir da intervenção, né? Da mediação, melhor dizendo, do adulto, no caso do professor, né? Que vai estimulando a construção dessa base, né, para ela representar as ações. E nesse contexto, é importante a gente perceber que isso se faz também por atividades lúdicas. Então, como diria o Bruguière, a criança primeiro é brinquedo do adulto, depois ela é parceira, né? E no jogo de faz-de-conta, a criança vai se apropriando das relações do grupo social, dos produtos da sociedade, então, de tudo aquilo que compõe o seu ambiente, né? Então, sintetizando, o brincar típico da educação infantil é o brincar de faz-de-conta. Quando ela representa o processo social, quando ela adquire a linguagem, quando ela consegue conectar um ao outro, e dizendo, eu vou ser mamãe, e você é filhinha, ela vai gradativamente ampliando os cenários que ela brinca, ela vai entendendo o ponto de vista do outro. E aí que ela passa para uma fase posterior, que é do jogo de regras, que ela consegue entender a regra que é exterior ao processo que ela está vivenciando. Acredito que você já falou um pouco, mas você poderia falar um pouquinho mais das que características possuem essas brincadeiras relativas a essa faixa etária? Então, eu percebo isso nas relações do professor de educação infantil, que essa é a grande dificuldade de mediação na prática educativa. A professora Nazaré Cruz diz que a mediação na brincadeira, no faz-conta, requer delicadeza. E aí, a gente precisa entender quais são as características desse jogo, né? Então, quais são as características do jogo de faz-conta? Primeiro, a criança começa a representar pequenas ações sociais, ou pequenas ações familiares, né? Então, ela só nana uma boneca. Aos poucos, esse enredo vai se ampliando. E nesse processo, é importante que o professor, a professora compreenda que a mediação se dá e não conduzir a brincadeira que ela está fazendo, mas sim ela potencializar. Explico. Numa das situações vivenciadas em pesquisa, o professor, só um minutinho, era um professor homem mesmo,
ele colocou uma caixa de papelão. Nessa caixa de papelão, as crianças entraram e brincaram de trenzinho. E começaram a fazer tic, 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 dentro da caixa. Ele passa e fala assim, do que vocês estão brincando de trem? Vocês estão no trem, perdão. Elas dizem, estamos. E ele pergunta, uai, mas como é que vocês estão no trem se vocês não têm a passagem? E assim, ele vai, com pequenas perguntas, ele vai mediando na escola esse jogo de faz de conta. E o jogo chega a tal potência que elas fazem estação, lanchonete, a bilheteria, o dinheiria. Então, essa mediação do professor e essas características requer esse processo de ir intervindo durante o jogo. Já os jogos de regra simples, aqueles iniciais das nossas brincadeiras de infância, ele requer a organização anterior. Dizer um pouquinho como ele vai ser jogado, com que material, que fala que eles têm que responder, por exemplo, no Boca de Fogo, e assim vai. Muito bom. E você poderia falar um pouquinho mais sobre quais são as implicações do brincar da criança que traz ao contexto das instituições de educação infantil? Então, um grande mestre meu, o professor João Batista Freire, ele diria que na educação infantil bastava a criança se movimentar e brincar, porque isso é tudo que ela requer para um grande desenvolvimento. Então, agora, o que a gente tem visto em pesquisas de outras pessoas, é que a escola tem colocado a criança de educação infantil num espaço muito cerceado, estabelecendo um controle corporal. E a gente ouve muito nas práticas educativas, e às vezes de grandes professoras, eu tipo assim, agora não é hora de brincadeira, né? Vamos sentar para a gente aprender. Essas frases, elas estão carregadas de um significado de escolarização, eu diria precoce, para a educação infantil. Claro, a criança está numa instituição escolar, mas a sala de aula já deveria ter maior liberdade de movimentação. E a criança deveria ter no seu currículo o brincar o tempo todo. Mas que brincar? Desde o brincar espontâneo, que ela faz no parque, até o brincar mediado, com essa delicadeza que eu falei, e não só o brincar para aprender, porque a gente tem constituído em nós que o brincar é improdutivo. Então, a gente usa o brincar de forma utilitária. Numa pesquisa com criança, eu perguntei para a professora, como professora de crianças, perguntei para a professora, vocês brincam com as crianças na escola? Ela falou, nós brincamos muito, pá.
E eu perguntei para uma das crianças, vocês brincam aqui? Ela falou, não, aqui é só jogo-tarefa. Ou seja, a gente usa muito ainda o brincar com essa conotação de aprendizagem. Ele é importante? É, mas a função lúdica e a função educativa tem que estar em equilíbrio. Isso a Kishimoto já escreve no livro sobre jogo na educação infantil. Que implicações isso tem para o cotidiano pedagógico? O professor pode até e deve saber dos objetivos que ele tem, mas para a criança não pode ser jogo-tarefa. Tem que ser mediada de forma que ela aprenda e se desenvolva efetivamente brincando. Então, o brincar na educação infantil tem que contemplar essas diferentes possibilidades. E no contexto da educação, como que a brincadeira e o jogo podem impulsionar o desenvolvimento e a aprendizagem? Então, essa é uma outra questão. Quando a criança está na educação infantil, ela ainda brinca mais, mesmo que ela seja direcionada a um brincar mais utilitário. Quando chega o primeiro ano do ensino fundamental, isso se rompe. Há um silenciamento corporal e um controle do brincar tão grande que acaba que é como se não fosse, a escola não fosse escola de brincar também, né? De aprender brincando, de desenvolver brincando. O tempo que a criança tem do primeiro ciclo do ensino fundamental, ele é extremamente reduzido e em tempo muito curto. Agora, se eu vou ao ensino fundamental e ao ensino médio, a gente tem visto, por exemplo, relações se complicando, relações sociais se complicando. E por ficar com uma característica muito voltada ao esporte e não ao brincar, então numa situação mais competitiva, a gente vai deixando de lado no processo educacional um impulso lúdico. Quer dizer, o brincar, o se divertir, o rir, o cooperar, né? Isso tem uma ruptura que eu creio que já traz há muito tempo algumas implicações para o não desenvolvimento humano do sujeito. Então, eu acho que a gente teria que ter uma educação para o brincar, né? Uma educação para o lazer também. Então, isso está fora do contexto do ensino fundamental e do ensino médio, né? Professora Aida Carneiro Martins, muito obrigado por suas palavras e de trazer aqui para nós a importância do brincar, não da brincadeira do faz de conta, né, e do adulto entrar na lógica da criança, né? Isso é muito importante, porque o adulto ele quer logo trazer para a lógica dele, mas a criança precisa passar por esse momento do faz de conta, porque ela está construindo aí essa maneira de conviver, né, com a cultura, com o grupo social.
E também foi muito importante você colocar, né, a importância do lúdico, e da brincadeira e do jogo num contexto maior da educação, não só na educação infantil, né? Mas que o brincar ele faz parte aí do nosso desenvolvimento, faz parte da aprendizagem. Muito obrigada mesmo. Estarmos aqui com uma pessoa que estuda, né, o movimento corporal, que estuda jogos e brincadeiras e o desenvolvimento humano e a aprendizagem, para nós foi de uma riqueza muito importante para a compreensão do tema da aula, que é entender a importância da brincadeira e do jogo no processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano. Muito obrigada. Obrigada, professora Margarete. Eu que agradeço pela oportunidade, especialmente falar um pouco mais pela defesa do brincar no processo educacional. Obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram a esta aula e nos vemos na próxima aula.